Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Celebramos hoje o 19º domingo do tempo comum. Nosso salmo responsorial da missa: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura da missa de hoje fala-nos do profeta Elias, que deprimido refugia-se numa gruta lá no Monte Horebe. E lá tem uma experiência concreta e profunda com Deus. Não por meio das forças cósmicas, vendaval, fogo, mas que são os vestígios da onipotência de Deus, da sua força, mas Deus se revela ao profeta cansado e abatido por meio de um murmúrio, de uma suave e ligeira brisa, indicando a sua bondade com a fraqueza, indicando a sua bondade delicada com a fraqueza do homem e a intimidade por meio da qual Deus quer se comunicar. Num contexto bastante diferente, o Evangelho apresenta o episódio substancialmente parecido, pela manifestação da força de Deus. Diante de um mar revolto e os discípulos já cansados de remar, Jesus vai ter com eles. Depois da multiplicação dos pães, Jesus sobe ao monte para rezar e força seus discípulos a entrarem na barca e atravessar novamente o mar. Pelas tantas da madrugada, pelas 3 horas aproximadamente, Jesus, lá do alto do monte, vê então os discípulos em apuros no meio de uma tormenta em alto mar. Jesus desce e vai andando sobre as águas. Os discípulos, apavorados, achando que seria um fantasma, começam a gritar de medo. Então Jesus, mais forte, vai dizer a eles: sou eu, não tenham medo. Pedro, impulsivo, vai então dizer ao Senhor: Senhor, se és tu, manda que eu ande sobre as águas. Vem, Pedro. Pedro desce do barco e começa a andar, olhando fixamente para Jesus. Porém, ao sentir o vento batendo no seu rosto, Pedro fica com medo e começa a afundar, gritando: Senhor, salva-me. E Jesus estende a sua mão. Meus queridos irmãos e irmãs, lá no Monte Horebe, na primeira leitura, Deus fez sentir a sua presença ao profeta. Revelou-se-lhe, falou-lhe, mas de forma invisível, somente por essa brisa leve que toca no seu rosto. Agora, no Evangelho, Deus deixa-se reconhecer na realidade da sua pessoa humano-divina, Jesus Cristo, que tem o poder de acalmar os ventos e o mar. Assim, a pouca fé do cristão torna-o medroso nos perigos. Diante das tribulações, das tormentas da vida, temos que olhar atentamente para Cristo e não dar atenção para os ventos que podem bater no nosso rosto. O grande erro de Pedro foi ter se preocupado com o vento ao seu redor e perdeu o foco. Quando nós desfocamos a nossa vida de Cristo, nós afundamos, nós naufragamos. Muitas vezes, as tribulações podem como que nos sugar, podem como que nos envolver e muitas vezes podemos perder o foco. É preciso olhar para Jesus. É preciso confiar na sua mão. E mesmo que estejamos afundando, que nós tenhamos a força de gritar: Senhor, salva. E o Senhor vai bondosamente estender a sua mão para nós e não vai nos deixar afogar. Onde a fé é viva, onde não se duvida desse poder de Jesus e da sua presença aqui na igreja, não há perigo de naufrágio e de afogamento, porque a mão do Senhor estende-se invisivelmente
para salvar a barca da igreja na qual nós vivemos e a cada um de nós em particular. Nesse domingo, possamos novamente reafirmar a nossa fé no Cristo, que nos salva e que cuida de nós no meio das tormentas da vida. Como cantamos, segura na mão de Deus e vai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.